Não nos envergonhemos, portanto, de abraçar, por amor a Jesus Cristo, até mesmo os desprezos que nos forem feitos, desde que Jesus tanto sofreu por nosso amor. A vida é cheia de situações difíceis para nós, né? E muitas vezes a gente é desprezado naquilo. Nem sempre acontece aquilo que a gente quer, né? Olha só, quando acontecer isso, que tal oferecer também? Não nos envergonhemos, portanto, de abraçar, por amor a Jesus Cristo, os desprezos que nos forem feitos, desde que Jesus tanto sofreu por nosso amor. Ele nos amou, né? Amém. Amém. Ele nos amou. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ouça isso mais uma vez e deixa essa verdade cair no seu coração. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 4 ao 7. A palavra de Deus nos diz assim: filhinhos, filhinhos, é o que você é para Deus. Filho querido, filho amado, filha amada, filhinho, filhinha, filhinhos, vós sois de Deus e vencestes aos que são do anticristo, pois em vós está quem é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvido. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. E nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Filhinhos, vós sois de Deus e vencestes os que são do anticristo. Quem é de Deus, gente, vence sempre o mal.
Quem é de Deus, a força do Espírito Santo, é a proteção, é o arrimo da pessoa, ao ponto de ser para ela força de vencer por caminhos inesperados, como na palavra de hoje que nós tivemos aqui preparada pela nossa equipe, que veio do livro Santo Afonso de Ligório, retiro popular da quaresma desse ano para nós. Não nos envergonhemos, portanto, de abraçar, por amor a Jesus Cristo, os desprezos que nos foram feitos. Por amor a Deus, nós abraçamos os desprezos. Recebi uma mensagem de uma amiga minha, que eu disse para ela, é isso mesmo. É a palavra de Deus também pela boca dos irmãos e dos amigos, sempre nos confirmando num caminho nem sempre fácil. Nem sempre o caminho certo é fácil. E ela dizia, é preciso nos desvencilharmos das contendas. Mesmo quando nós acreditamos que estamos certos, mesmo quando nós estamos certos, no que cabe a nós, nós precisamos nos desvencilhar das contendas e nos orientar pelo que a divina providência nos propõe, porque Deus tem os seus caminhos e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor fará abrir portas. E é desse jeito, sem violência, sem agressão, sem entrar em contendas, nos desvencilhando do mal, que nós vamos vencendo aqueles que estão sob a influência do maligno, do diabo. Porque ele influencia, viu, gente? Influencia. Igual todo fofoqueiro influencia. Né? Todo fofoqueiro influencia. E o que a gente precisa fazer com um fofoqueiro? Se desvencilhar dele. Quando você começar a fugir dessa pessoa, quando você começar a evitá-la, ela vai parar de vir ao seu encontro. Resistir ao fofoqueiro no sentido de não aceitar mais as fofocas. Porque mesmo que a gente esteja consciente de que aquilo que a pessoa diz é malicioso, muitas vezes temperado com a mentira, só da gente ouvir isso vai sujando a gente por dentro. Vai contaminando nossa maneira de pensar, vai nos indispondo na nossa maneira de sentir. Então, o que fazer? Vamos vencer. Mas vamos vencer pelos caminhos de Deus, que é o único jeito de dar certo. E a palavra de Deus nos diz, vós sois de Deus. E Deus está em você e é Deus quem ilumina a sua percepção, é Deus quem guia o seu coração, é o Senhor quem ilumina a sua vida, quem ilumina os seus passos. É Deus quem fecha para nós as portas desastrosas que iriam nos levar à perdição e abre para nós uma porta que às vezes a gente acha que não vai ser boa, mas a salvação está ali. E assim nós vamos vencendo pela graça de Deus, um dia após o outro, e com o coração determinado em ir com Deus, vamos santificando as realidades da nossa vida, como nós falávamos aqui. A graça de Deus vai penetrando todas as realidades da nossa vida. Vai tomando conta, vai untando, vai ungindo. Você já viu aqueles bolos molhados? Não é? Você come um bolo, mas está todo molhadinho. Porque aquele líquido, às vezes eles usam refrigerante para poder fazer isso, vai penetrando ali todas as tramas do bolo, a massa fica toda molhada, né? É o mesmo bolo, mas já não é mais o mesmo bolo. É o bolo molhado e eu acho uma delícia. A graça de Deus vai fazendo a mesma coisa conosco. Ela vai penetrando, ela vai ungindo, ela vai vitalizando todas as situações em que nós estamos envolvidos, inclusive aquelas que você acha que Deus não vai tocar, porque ainda não é perfeita. Porque até, segundo o que você percebe, está em desacordo com o que Deus quer. E num todo é até desagradável a Deus. Mas, meu querido, tem coisa que não depende só de você. Nós não podemos
responder pelos outros. E às vezes a caridade, e quando eu digo às vezes, muitas vezes a caridade nos faz esperar numa situação que a gente gostaria de mudar. Mas ou a gente espera, ou a gente termina de quebrar o que já estava estragado. Ou eu tenho paciência para Deus curar aquela situação, aquele relacionamento, aquele matrimônio fraturado, ou em vez de uma fratura eu vou ter mesmo uma quebra, um rompimento, uma ruptura, uma separação. Então, em vez da gente ficar olhando a situação pelos olhos dos outros, como é que as pessoas estão nos julgando, a gente precisa se perguntar, como é que eu posso lidar com esta situação com caridade? Com caridade eu vou precisar permanecer aqui mesmo sem querer. A minha vontade era que mudasse essa situação, mas forçar é pior do que ter paciência. Terei paciência e assim nós vamos vencendo. Porque o amor sempre vence o mal. O amor vencerá nesse dia de hoje, no dia de amanhã e até o fim dos tempos. Desde que Cristo morreu na cruz, a vitória se tornou do amor e será sempre do amor. Então a palavra de Deus diz para nós, vós sois de Deus. Venceste os que são do anticristo. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando você está com Deus, mesmo defeituoso e pecador, mesmo a caminho, porque você ainda não chegou lá, é o Espírito Santo quem atua em você. Agora, quando nós estamos sem Deus e até contra Deus, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Quem atua em quem está nesta condição é o maligno. E às vezes nós temos, entre as pessoas que nós queremos muito bem, infelizes, inocentes, úteis, que estão sendo usados pelo mal. Então, quem está atuando naquela pessoa? Tem hora que você olha e diz assim, o mal está atuando naquela pessoa que eu quero bem, que eu amo, que eu preciso ajudar, que precisa ser salva. E como é que eu vou ajudar de fato? Me enchendo cada vez mais da presença de Deus. Porque maior é quem está em mim do que aquele que está sob a influência do espírito deste mundo. Não é discriminação, não é desprezo pelas pessoas, não é nada disso. Amamos todas as pessoas, queremos a salvação de todas elas. E quando se fala de vencer aqui, não é pela força da violência na carne, mas pela força da oração, da amizade, do amor. Mostrando para a pessoa que existe uma outra maneira de viver, senão aquela maneira ruim, desgraçada que ela está vivendo. Mostrando para a pessoa que tem uma outra saída, além daquela contra a qual ela já se despedaçou inúmeras vezes e continua tentando. E tem gente que não ouve o que a gente diz. Não foi o que a palavra diz aqui? Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Como é que você quer que uma pessoa que não está em Deus, que não é de Deus, escute você que está em Deus? A pessoa não ouve, a pessoa não escuta. Mas tem uma coisa da qual ela não consegue escapar, do seu exemplo. Ela pode não te dar ouvidos, mas ela te vê. E olha, é interessante, muito interessante, gente, quando as pessoas se aproximam de nós, que temos mesmo que seja um pouquinho só de amizade com Jesus, e percebe que a gente tem alegria, independente de ficar se embriagando por aí. A nossa alegria, ela vem de dentro, ela não vem dos efeitos entorpecentes de algo que a gente tem que pôr para dentro. Quando uma pessoa percebe que a nossa maneira de viver é outra, os nossos valores são outros, que aquilo que a abala nem nos afeta, nem faz cócegas em nós. Porque nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança.
que aquilo que está deprimindo, pondo a pessoa para baixo e quase enlouquecendo, a nós não nos afeta. Porque o nosso valor não está naquilo, para aquela pessoa aquilo é um tesouro, para nós não é. É verdadeiramente um escape das garras do tentador. A pessoa olhar para você e ver que você é feliz. Sabe qual é a grande pergunta que muitas pessoas se fazem para quem vive de verdade a sua amizade com Deus? Como é que você consegue ser feliz apesar de todos os pesares? E essa pergunta faz a pessoa pôr os olhos em você. Também é essa pergunta que faz muitas vezes as pessoas atirarem pedras em você. Porque ela fica inconformada, fica indignada que você possa ser feliz com tão pouco. Aí a gente vê que a felicidade não está na quantidade de coisa que a gente tem. Porque tem gente que tem tudo à sua disposição e não é feliz. E tem gente que choca, que impacta, que escandaliza pelo pouquíssimo que tem e é feliz. Porque a nossa felicidade não está nas coisas. As coisas são importantes como meios para a gente fazer o bem. Márcio, os meios de comunicação que a Canção Nova detém aí para evangelizar são caríssimos. Caríssimos, meu amigo, você está certíssimo. Não seria mais fácil para a Canção Nova evangelizar sem rádio, sem televisão? Seria. Não seria mais barato? Seria. Se vocês fossem por aí, não teria que ficar falando menos de campanha, pedindo menos? Seria. Então, Márcio, seria um absurdo, seria criminoso isso, seria um disparate, seria um absurdo contra o bem das pessoas e o Evangelho. Todos os dias, nós precisamos aqui entre nós ter sabedoria de fazermos tudo por causa da evangelização. E para levar a evangelização, nós precisamos dos meios. Mas os meios são os meios. E nós não somos felizes por causa dos meios. Quero ver só se um dia a Canção Nova não tiver televisão. Ué, um dia ela já não teve, quando ela não tinha, eu já estava aqui dentro. Eu quero estar onde Jesus está, fazendo tudo o que me é possível com os meios que Deus me dá. E quando a gente pensa assim, a gente é alegre com pouco, a gente é alegre com muito, porque a nossa felicidade não está nas coisas, a nossa felicidade está em Deus. E isso é uma vitória sobre as mentalidades desse mundo. Porque esse mundo em que nós estamos, ele associa felicidade com ter. E quando não é ter dinheiro, é ter poder, é ter domínio, é ter influência sobre as pessoas. Sinceramente, eu não quero ter domínio sobre ninguém na minha vida, nem sobre a minha esposa, nem sobre os meus filhos, nem sobre os meus amigos, sobre ninguém, porque a Cristo pertence o domínio. Só Ele é o Senhor para o nosso bem. E como eu não sou Cristo, se eu for dominar sobre a vida dos outros, será sempre para o meu benefício pessoal em prejuízo das outras pessoas. Isso não é bom, isso é mal. Não, eu não quero ter esse tipo de influência, não. Mas saber que as pessoas têm os seus olhos muitas vezes sobre mim, como eu tenho os meus olhos sobre aqueles que vieram antes de mim, e como eles vão firme nas pegadas de Jesus, isso, vale a pena. Talvez essa pessoa que você tanto queria não te ouça, mas ela vê como é que você se comporta e ela se pergunta, como é que apesar de tudo você consegue ser feliz? Fique firme. Porque a gente vai na direção que a gente olha. E se essa pessoa não tira os olhos de você, isso até te incomoda, porque parece que ela te persegue. Se ela te persegue, ela te persegue. Ela está te seguindo.
Vai chegar uma hora em que de tanto ela te seguir, ainda que seja para te perseguir, o Espírito Santo vai transformar o coração dela pelo que ela vê acontecer com você. Você é um evangelho vivo porque você é de Deus. Então o que eu preciso? Continuar sendo de Deus e permanecer firme com Deus. É isso que o Espírito Santo pede para cada um de nós. E nos dá as suas razões. Maior é o que age em você. Maior é Deus que está agindo em você. Não tenha medo de pessoas que você tem certeza ou que você desconfia gravemente que o mal age por meio delas. Eu convivo tranquilamente, às vezes eu olho e digo assim, essa pessoa não percebeu, mas ela está seguindo uma influência maligna, ruim. Porque o que ela faz cria divisão, cria discórdia, desmerece o que é verdadeiro, dá contra-testemunho, levanta falso testemunho, mente se for preciso para conseguir os seus objetivos. Essas características, elas são bastante objetivas. Não pode ser sob a influência de Deus que ela está fazendo tudo isso. E até humanamente falando, você diz assim, é ruindade demais para uma pessoa simplesmente. Tem um quê a mais de malignidade nisso. Não tenha medo. Porque se você cultiva a presença de Deus em você, a proximidade desta pessoa com você vai afetar aquilo que está influenciando ela. Assim como nós ouvimos nesse testemunho que diante do sinal da Santa Cruz, daquela oração de exorcismo, daquela palavra de Deus prometida na Sagrada Escritura que estava lá naquela medalhinha no sonho da pessoa, que não era um sonho. Aquilo era uma batalha espiritual, que teve os seus reflexos no sonho. Assim como por causa daquela presença divina apresentada, o mal teve que se retirar muito mais do que uma medalhinha. A presença de Deus em você, meu querido sacrário vivo, é luz que espanta as trevas. Por isso a palavra de Deus nos diz nesta manhã, eles são do mundo. Quem não está com Deus, age conforme o mundo. E o mundo dá ouvidos para esta pessoa, porque lhe convém. Olha, nós estamos num momento assim de muita democracia na comunicação. Isso é uma coisa boa, que as pessoas têm um direito de falar. Agora, algumas pessoas tinham que entender que o direito que ela tem de falar não dá o direito de transformar o ouvido dos outros em pinico. Porque é tanto lixo que você ouve da boca da pessoa. É tanta vulgaridade. É tanto desrespeito. É um linguajar tão inadequado que eu vou lhe dizer. Não é por não saber, porque é tão chulo que você diz, não é por não saber. A pessoa sabe. Ela faz porque quer. É uma escolha que a pessoa faz. E você vê esse mundo aplaudindo. A pessoa dizendo coisas sem fundamento, de forma agressiva, com linguagem chula. E o mundo promovendo e entregando o pódio para a pessoa. Por quê? Porque para a mentalidade deste mundo, isso é conveniente, mas não cai bem para nós que somos cristãos. E se você pergunta, o que você tem contra esta, aquela, outra pessoa? Eu não tenho nada. Mas contra aquela mentalidade porca, contra aquela linguagem indecente, contra o abuso em relação a nós que temos acesso a um vídeo, quando você vê, você está ouvindo, porque você não sabe que conteúdo tem ali. A hora que você vê, você está vendo. A gente tem que ter respeito com as pessoas, gente. Não é porque eu tenho um celular na mão que me permite filmar um vídeo, ou porque tem uma televisão que vai lá me entrevistar e depois eu posso pegar esse vídeo e colocar por aí, que eu posso dizer qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Porque às vezes aquilo que eu acho que é direito meu, é uma invasão no direito das outras pessoas. É um desrespeito com a outra pessoa. E esse mundo sabe o que faz? Aplaude. Tudo o que prejudica a família,
tudo que prejudica a decência, a integridade, a honestidade, a verdade, uma vida coerente capaz de construir felicidade. Esse mundo reprova. Esse mundo incentiva aquilo que vai ter danos para o seu coração, para a sua mente e para o seu espírito. Porque o pecado, ele danifica as nossas emoções, a nossa mente e a nossa alma. E o primeiro que a gente sente que o pecado danificou, o primeiro que a gente sente, são os nossos sentimentos. Porque você faz o negócio e depois você vê a tristeza chegando, a depressão batendo, as crises que vão tomar, a ansiedade, a angústia, você não se sente bem com você mesmo. Por que porta foi que isso entrou? Por aquilo que esse mundo aprova. E aí depois começa a mudar a mentalidade. Porque em vista do sentimento que a gente começa a pensar, esse mundo não presta, se for para viver assim não quero viver mais, eu vou me matar, eu vou me prejudicar, eu estou aqui me esforçando para ter uma vida mais ou menos, não está dando certo, então eu vou debandar mesmo. Quem está na chuva é para se molhar, então vamos adaptar, quem está na lama é para se lamear. Aí a pessoa termina de emporcalhar a própria vida e por fim ela vai sentir no seu espírito. A pessoa se sente como que desligada de Deus. E cai num vazio tão grande que começa a questionar até se Deus existe. Infelizmente, né? Se Deus não existe, você é fruto do quê? Porque, gente, não se trata apenas da gente existir. Porque tem gente que acha que a gente é fruto do acaso. Ok. Mas que acaso organizado e amoroso é esse que fez essas maravilhas? Olha, até gente que já foi ateia voltou-se para Deus contemplando a natureza, estudando ciência. Todo bom cientista, se era ateu, se converte. Quando é que ele se converte? Quando ele deixa de ser um cientista mais ou menos e se torna um bom cientista. Aí ele percebe, não é possível. Tudo isso é fruto de uma mente inteligente e livre. Há amor no que foi feito. E quando você percebe que tudo foi criado com inteligência, com liberdade, com amor, não tem como você não acreditar em Deus. Não é? E aí a gente vai transformando a nossa vida. A palavra de Deus faz essa distinção para nós. Eles são do mundo, por isso agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvido. Mas nós somos de Deus. Nós precisamos nessa manhã dizer para nós mesmos, nós somos de Deus. Eu sou de Deus. E como age uma pessoa de Deus? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem ama, o que significa quem ama conhece a Deus? Quem ama faz uma experiência de Deus. Neste mundo só tem um jeito da gente tocar a Deus e fazer uma experiência de Deus. Pelo amor que está unido com a fé, pela fé que está unida com o amor. É uma tríade. Os três estão juntos, são inseparáveis. Fé, esperança e caridade. Quando você tira a esperança, a fé e o amor ficam perdidos. Quando você tira o amor, a fé esfria. Quando você tira a fé, o amor esfria. Sabe? É assim que a coisa acontece. Quando você faz uma experiência de amor profundo e verdadeiro, Deus aí se manifesta. Por isso que tem muita gente que encontra a Deus depois de passar por uma experiência profunda que o leva a amar um filho, um marido, uma esposa. Por isso que teve gente que foi encontrar a Deus no leito dos hospitais, no serviço voluntário. Porque onde há amor, Deus se manifesta e a pessoa faz uma experiência de Deus.
Então, se você quer experimentar a Deus nesse mundo em que os nossos olhos não podem vê-lo, só tem um caminho para mim e para você: amar. Nós somos de Deus, nós não somos desse mundo. E isso não quer dizer que não devemos ser alegres, porque tem gente que pensa assim: nossa, Márcia, então se a gente não é deste mundo e a gente está neste mundo, então como é que nós vamos viver? De mal dessas pessoas, desse mundo? Não quer dizer que nós não devemos ser alegres. Quer dizer que enquanto nós estamos neste mundo, e sim, que mesmo vivendo neste mundo, a nossa alegria precisa ser o Senhor. Precisamos nos alegrar com as coisas de Deus. E todos os dias Deus nos dá motivos para a gente se alegrar. Olha, esse dia de hoje, para você se alegrar, é de graça. Ontem eu estava fora daqui de Cachoeira e o meu filho chegou em casa antes de mim. E eu perdi uma oportunidade de ver, mas eu fiquei imaginando. Que eu deixei ali um presentinho na cama dele, que ele queria desde que tinha 8 anos de idade. Eu nunca tinha encontrado. Encontrava umas coisinhas assim mais ou menos. Parecido, feinho. Esse final de semana eu encontrei. Quando eu encontrei, eu disse: que bom, porque eu vou poder realizar um sonho que quando ele tinha 8 anos eu não pude. Agora eu vou poder. E coloquei ali na cama dele com um lacinho, com um livro que ele precisava. E fiquei querendo ver quando ele entrasse no quarto ele encontrasse aquilo lá. Não deu para ver, mas eu imaginei. E só de imaginar me fez feliz. E quando eu cheguei em casa, ele veio tímido e sorridente me abraçar. E ficou feliz como se ele tivesse os seus 8 anos. Porque tem coisa que não morre dentro da gente. A alegria dele foi grande, mas a minha foi muito mais, gente. Sabe, a alegria de você abraçar um filho. Há quanto tempo você não dá um abraço demorado na sua filha? Sabe, de você abraçar, de você segurar, de você dizer: põe a sua cabeça aqui no meu peito. De você sentir o cheiro do seu filho, da sua filha, da sua esposa. É tanta correria da nossa vida, tanta, que a gente se esquece de coisas essenciais. Há quanto tempo você não dá um abraço de verdade na sua mulher? Se ela estiver aí do seu lado, dá agora. Tem gente que foi deixando sempre para depois, né? Dá um abraço, um beijo. Hoje eu dei. Não é? Hoje eu dei. Hoje você deu? Desde manhã. Muito bem, ó, a Paula já deu. Eu dei um beijinho gostoso. Vou dar de novo daqui a pouco. Eu pedi um abraço. Foi? E pediu um abraço? Pedi um abraço. Muito bem. Não é? Há quanto tempo você não experimenta a alegria de dizer sinceramente: eu te amo? Que a gente fica esperando ouvir, né? Mas quem não diz também não ouve. A gente precisa aprender a dizer: eu te amo. Meu filho, minha filha, talvez alguém diga assim: nunca disse para mim eu te amo. Eles aprendem ouvindo, você falou para eles. Sempre está em tempo. Ah, agora eles são grandes, cresceram, já não querem mais saber disso. Sempre está em tempo de dizer sinceramente eu te amo. Alegria, gente, de a gente fazer uma caminhada numa manhã de sol. A alegria de você cheirar o perfume de uma flor, de você ajudar alguém, de você fazer o bem a um amigo. Não tem alegria melhor do que a de fazer um bem a um amigo. Ontem, como eu estava fora, meu filho havia chegado, o ônibus não entrou em Cachoeira Paulista, eu precisava que alguém fosse pegá-lo ali na rodovia, e eu liguei para o meu amigo. Amigo, Me ajuda aí. meu filho está chegando, você pode pegar para mim? Márcio,
eu estou aqui no meio de uma celebração, mas eu vou. Me manda o horário que ele vai chegar, que se for o caso eu saio daqui rapidinho, eu vou lá, pego seu filho e deixo em casa. Não pensou para responder. Estou pronto. Porque amigo é amigo. E sabe como foi que eu respondi? Amigo, eu sei que eu posso contar contigo. Foi por isso que eu te pedi. Alegria de lá, alegria de cá, alegria de você encontrar a Deus nas coisas simples, de você sentir que Deus te ama, de sentirmos que Deus nos ama, de saber que Deus preparou para nós o céu. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. O nosso coração está em Deus. O meu coração precisa estar em Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos das coisas deste mundo. Nós não pertencemos às coisas deste mundo. Tem gente que diz assim, eu pertenço a este lugar. Não, não, o meu lugar é o céu. O meu lugar é junto de Deus. E quando a gente descobre isso, a gente não fica fazendo discriminação de pessoas, nem de raça, nem de cor, nem de cidadania. Sou cidadão, eu amo o meu Brasil, eu vivo a cidadania, eu cultivo os valores brasileiros, porque os verdadeiros valores brasileiros são maravilhosos, gente. Nós não podemos perder a identidade, porque ter comunhão com os outros povos não significa você abrir mão da sua identidade. É um panelão, vamos transformar o mundo num panelão. Então nós não vamos visitar mais lugar nenhum, porque tudo vai ser a mesma coisa, tudo igual. Gente, que bonito quando você chega num país aqui da América Latina, que é tão próximo e tão diferente. Mas essas diferenças nos unem. A gente quer que o que é de melhor deles reluza. Não é competição. É você perceber na outra pessoa o que ela tem de melhor e você cultivar. Então, para mim, que valor tem, por exemplo, um boliviano, um peruano, um argentino, um norte-americano? O mesmo valor que tem um brasileiro. Porque onde a gente nasceu é acidental. A gente poderia ter nascido em qualquer lugar. Você poderia ter nascido no lugar que você mais despreza. Isso é acidental, isso não tem importância nenhuma. Mas cultivar os valores que fazem parte das nossas raízes, isso é bom. Mas nós não somos escravos destas coisas, nós somos de Deus. E porque nós somos de Deus, as pessoas são nossas irmãs. E quando você é de Deus, Deus está sempre próximo de você. E Ele tira a sua inquietação. Quando você é de Deus, Deus tira a sua angústia e nos dá uma alegria que não depende dos acontecimentos. Quem é de Deus tem uma alegria que não depende dos acontecimentos, e isso é uma força indescritível. Deus está sempre perto de você, e é por isso que você pode se alegrar independente do que te aconteça. Porque Deus está contigo. E sabe o que eu disse para o meu amigo? Você pode até fingir um telefonezinho assim e dizer para ele: Senhor, Tu estás sempre comigo. E eu sei que eu posso contar contigo. Às vezes eu peço a coisa primeiro para Deus. Às vezes eu peço primeiro para um amigo. E quando não dá certo, sabe o que eu faço? Eu lembro que tem um infalível. Aí eu, Senhor, pedi aqui, não deu certo não. Me ajuda aí. Ele é um amigo que não falha. Não desperdice essa amizade. Não morra sem você viver a experiência dessa amizade. E essa amizade com Deus nos permite, inclusive, ser firme até nas tribulações. Jesus, nesta manhã, quer ser para mim, para você e para cada um de nós que estamos aqui, aquele bom samaritano que nos acode quando nós somos atropelados pela vida, esmagados sob o peso do pecado. Ele é o Deus Todo-Poderoso que, sem precisar, Ele não precisava, Ele quis ficar perto de nós.
Ele não nos trata como exigem as nossas faltas, Ele não nos trata segundo os nossos erros, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele fez de nós filhos. Por isso que essa palavra começa dizendo filhinhos. Jesus, nesta Semana Santa nós celebramos isso. Jesus, o Filho único, morreu por mim e por você, para Ele deixar de ser filho único. Jesus morreu só, para que você não precisasse ficar só. Feche os seus olhos, põe as mãos sobre o seu peito, vamos rezar um pouquinho, porque Jesus sofreu para que você tivesse alívio. E Ele perdeu a vida, deu a vida. Perdeu a vida para poder dá-la a você. Portanto, alegre de verdade é quem espera em Deus. Se alegre com a verdade e não com a mentira. Se alegre com Deus e não com o pecado. Se alegre, meu amigo, não com esse mundo, mas com a esperança do céu, da eternidade. Se alegre não com a vaidade desse mundo que passa, porque tudo vai passar. Fique firme no Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós te pedimos esta graça da firmeza e da perseverança. Dá-nos esta graça, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. E você aproveita agora esse momento do Sorrindo para a Vida. Eu também quero aproveitar e renovar essa graça de reconhecer que Deus, que Jesus deu a vida por nós. Senhor, nessa quinta-feira santa, nós nos recordamos disso e recordamos com alegria, porque esse amor foi demais. Que amor! A que ponto chegou esse amor para nos salvar? O Senhor aceitou. Um Deus vir ao mundo para ser gente como a gente. E foi traído, foi machucado, mas Ele sabia que precisava ficar até o fim para que a gente recebesse a graça da salvação. Agradeça ao Senhor se você conhece essa fé, se você professa essa fé. E se por acaso você está aqui agora, ouvindo, você ficou aqui, ouvindo essa meditação da palavra, você está tomando conhecimento disso. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor desperta muitos corações que estavam parados na sua fé. Você que há muito tempo não participa da igreja, não vai aos sacramentos, mas tem percebido na sua vida que do jeito que está não pode ficar. Deus está aproveitando esse tempo, esse momento que você está acompanhando, para que de novo seja despertado a fé que um dia foi anunciada a você. Bendito seja, Senhor, por esses corações que se voltam, porque aí está a nossa felicidade, nos voltarmos para Deus, ficarmos firmes no Senhor. Ser e permanecer. Coisa linda que o Márcio disse. Continuar sendo de Deus e permanecer firme em Deus. Eu quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho como lixo que pra trás ficou. Diante daquilo que Deus me dá, quero o mundo agora eu recusar. Não há com que eu comparar tudo que encontrei neste lugar. Eu quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho como lixo que pra trás ficou. Diante daquilo que Deus me dá, quero o mundo agora eu recusar. Não há com que eu comparar tudo que encontrei neste lugar. E eu agradeço a Deus por esse momento de oração. E você também vai aproveitando esse momento, todos nós aqui. O Senhor coloca no meu coração uma pessoa que machucou a sua perna. E você tem
blasfemado contra Deus, porque foi tão grave o que você passou, que você agora é um revoltado. Você tem reclamado demais, e não são só situações físicas, mas emocionais. Você tem reclamado demais, falado demais, blasfemado, tem andado nessa via da fofoca, da mentira, da divisão. Reconheça agora que você caminhou nesse caminho que tem te destruído. Você tem percebido, as pessoas se afastaram de você. Você reconhece agora, você pede perdão. Chegou a hora, que hora oportuna. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor vem com a Tua palavra, o Senhor vem para iluminar. O Senhor vem para clarear aquilo que é escuro, aquilo que é trevas. Você que no início da pregação do Márcio percebeu que algumas situações na sua vida, inclusive através do testemunho que você ouviu, daquele sonho que a pessoa teve, que na verdade foi uma batalha espiritual, você disse: eu também vivi isso. O Senhor confirma agora para você a libertação que Ele iniciou agora na sua história. Obrigada, Senhor, porque o seu amor é imenso. O Senhor vai além das nossas palavras. O Senhor vai realizando através aqui do Sistema Canção Nova de Comunicação, do Sorrindo para a Vida, através de nós. Vai realizando em nós que estamos aqui abrindo o coração, querendo viver a Semana Santa, mas vai realizando também, Val, na vida de tanta gente que está acompanhando agora e que falou: vou ficar ligado agora na Canção Nova nesses dias, porque eu quero viver realmente uma boa Semana Santa. Amém, assim seja, uma boa Semana Santa, um bom tríduo pascal para todos nós, que nós possamos entrar no mistério para também fazermos a experiência da salvação, atualizar em nossa vida a salvação.